Aqui, mais uma aluna, só para exemplificar, é a Joelma. A aluna Joelma fez sobre piada surda, então tem intérprete que está falando, é piada. Noélia está aqui acompanhando ali na plateia, porque era uma das incentivadoras. Então, uma aluna surda que fez uma monografia que só poderia ser feita em língua de sinais. Ela não ficaria tão interessante se fosse em língua portuguesa escrita. Por mais que nós auxiliássemos a revisão, e isso é possível, dá sim, o aluno tem que escolher, ele tem que ter a possibilidade de escolher se quer em língua de sinais ou português. E já temos aqui monografias que têm o resultado nas duas línguas, bilíngue, de fato, né? Não só um caderno, porque toda monografia aqui em Libras, ela vem com um livro, um livreto, um caderninho de resumo, em português. Mas já temos alunos interessados em fazer o mesmo conteúdo em língua de sinais e em português, para provar que o conteúdo é igual, é equiparável, tem o mesmo aprofundamento científico. Agora, a Joelma, nesse tema piada surda, ela se embasou profundamente em vários quadrinhos de humor, em várias telas artísticas de surdos, em várias citações de pesquisadores surdos. Então, combinou muito mais com a monografia em língua de sinais. E o interessante da orientação de monografia aqui é que, quando chegamos nessa quarta orientação, a gente descobriu que o rascunho que nós fazemos passo a passo durante 6 a 9 meses, o aluno não pode olhar ele editado só no final, na hora de fazer no estúdio. A gente agora está com uma prática de que a gente edita a monografia de 15 em 15 dias. O rascunho é editado de 15 em 15 dias. Para quê? Por quê? Para ele já se organizar quanto ao legenda, capítulo, porque o capítulo recebe uma simplificação para ficar do lado esquerdo, que é a regra dentro do manual, para ele ver a complementaridade, como ele está complementando imagem e texto em Libras. Se ele usou uma pintura, ele está dialogando, de fato, com a pintura que ele usou como exemplo? Então, a gente já insere ao lado dele a pintura que ele está fazendo o debate, uma pintura artística da comunidade surda, que ele está ajudando, que está ajudando ele a formular um conceito. Então, ele já vai vendo o material de rascunho editado, coisa que a gente não fazia nas primeiras. Agora, esse aluno acompanha em tempo real a edição. E nós já temos alunos aprendendo a editar. E eu, como orientadora, já estou editando sozinha também. Porque editar é complexo. Dirigir uma filmagem é difícil. Fazer roteiro em glosas ou glossinais é difícil também. Então, imagina, uma monografia em Libras, ela requer um aparato tanto de científico, quanto também um pouco de linguagem de cinema, de direção, uma didática própria para estar diante das câmeras, porque, senão, quem vai ver, quem vai ler esse vídeo? Ninguém. Porque, se ele não conseguir transmitir uma empatia, um diálogo, provocar o leitor que está assistindo ele, esse DVD vai ficar numa gaveta. Não, essa teorização que ele fez com tanto cuidado não vai ser acessada e replicada. Então, isso tudo faz parte do nosso estudo. Quer completar, Alexandre? Não, está perfeito. Não, tá. Essa foi a primeira ouvinte a pedir para fazer a monografia em língua de sinais. A Alessandra, que é intérprete da casa aqui no Debase. Por que ela pediu para fazer a monografia em língua de sinais? Porque todo mundo fala, mas a monografia em língua de sinais é do surdo. Ela está querendo se exibir, está tirando o território do surdo. Não, não é nada disso. Ela se sente responsável por passar para a comunidade surda tudo aquilo que a comunidade ofereceu a ela, de técnicas, de didática. Ela abordou a contação de história. E ela documentou o trabalho do Tiago Reis, que veio aqui à tarde falar um pouco, mostrar um pouco sobre o processo dele de contação. Então, ela documentou tudo que dava certo e errado no processo de conto de histórias
E ela fez em português e em língua de sinais, as duas versões. E ela ainda entrevista o Tiago no final, dá o espaço, e o Tiago Reis vai aprofundar o debate que ela fez em monografia. E não tinha como não ser em Libras, porque ela está falando de uma pedagogia própria da comunidade surda. Então, como que ela faria isso tão visível, exemplificado no português escrito? Impossível. Impossível ela explicar toda a performance do Tiago Reis em português escrito. Não haveria português capaz de descrever aquelas cenas. Então, o material que combinava com a conceituação, com o trabalho acadêmico dessa aluna, era a monografia em Libras. E, no início, isso aqui é uma provocação. Não sei se vocês conhecem esse filme, do Woody Allen, Dirigindo no Escuro. Eu sempre brinco com isso com os meus alunos orientandos, porque quando eu recebi o primeiro aluno para orientar surdo, que foi o Áulio, eu me senti o Woody Allen, porque nesse filme ele é um diretor de cinema e ele aceita uma proposta, um projeto maravilhoso, como eu aceitei. Olha, você vai fazer a primeira monografia em Libras e vai ajudar a trabalhar o manual de monografia em Libras com as normas técnicas. Ai, que bacana, isso vai ser um desafio para mim, eu vou evoluir na língua de sinais, porque a minha trajetória é com crianças. São 20 anos de magistério com criança. Não tem nada comparável com uma faculdade bilíngue. Você aproveita técnicas e práticas, mas não fazer de uma monografia em língua de sinais e toda a negociação em termos de língua, a tradução que ocorre numa orientação. Nesse filme, o Woody Allen perde a visão e começa a disfarçar que está cego, que não está cego, ele disfarça que não está cego. Então, ele dirige um filme sendo assistido por uma equipe de câmeras, de pessoas de camarim, que auxiliam a esconder a cegueira dele. E foi por isso que eu passei. Eu era uma pessoa que não tinha aprofundamento na língua de sinais, muito menos na língua de sinais acadêmica, e eu monto uma câmera minha, com TNT azul, que eu colei na parede, que agora não, agora a gente tem 3, 4 estúdios aqui sendo viabilizados, não tem iluminação em todos, tem vários problemas, tem agenda difícil para marcar, mas é um luxo. Já temos aqui um certo luxo. Mas eu me senti como o Woody Allen no filme, porque eu botava a câmera, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa chamada glosa. O meu aluno não conseguia acessar o texto em língua portuguesa escrita com profundidade. Eu tinha uma equipe de intérpretes e vários desafios. O aluno surdo falando, intérprete, checa para mim qual é o vocabulário. E o intérprete dizendo, não é da minha responsabilidade, é sua. Aí ele falando, não, professora, é sua responsabilidade, você se aprofunde na língua de sinais. E eu dizendo para ele, nós dois, e eu filmando aquele aprofundamento acadêmico em língua de sinais sem compreender a língua profundamente. Então, eu estava como uma cega, com toda certeza. Quando eu assisti às filmagens, eu senti uma dor de cabeça extrema, porque eu precisava, em tempo rápido, detectar onde o meu aluno não estava se apropriando adequadamente dos conceitos. Por mais que os intérpretes me auxiliassem, e me auxiliaram muito, e hoje em dia são surdos e ouvintes, e vários que discutem, eu precisei conviver com os meus erros, com a minha cegueira, com as dificuldades da instituição. E eu acho que foi bacana isso. Eu ver que eu estava nessa cegueira, realmente, e assumi isso. E assim se deu o processo de... Ali tem uma intérprete do DESU, o Áulio comigo, tablet, papel, e fazendo as glosas na interlíngua, o português com estrutura do surdo. Eu fui compreendendo que há uma didática para se manifestar na frente das câmeras, que ele era o meu melhor primeiro contato, porque ele era ator, então isso eu me beneficiei demais,
porque eu não precisava orientar ele diante das câmeras, eu só percebi isso no segundo, que no segundo eu precisava, além de orientar academicamente, orientar diante das câmeras, posicionamento, espacialização, aí vem a língua de sinais também, uso de pronomes, se é ele, o pesquisador que está falando, se ele está se referindo a outros, porque até isso faltava numa Libras mais formal. E esse processo foi muito importante na minha trajetória, que foi o primeiro, o mais difícil e o que eu assim me senti bastante enriquecida para dizer é isso que eu quero. Aqui a Daniela, que está na plateia ali, já num outro estúdio, um estúdio de informação no ensino à distância, no NEL, que agora está muito mais bonito, mas nós com caixas, com câmera, com a iluminação adequada, já com croma, fazendo as experiências com os alunos para eles entenderem o que era o croma, que não é só colocar verde ou azul atrás. Não é só verde e azul atrás. Esse verde e azul tem uma proposta, um objetivo, que é fazer o recorte depois e colocar todos os fundos de outras cores, as imagens. Então, a gente foi se apropriando dessa linguagem também da tecnologia. Aqui já outra etapa, a Joelma, que foi o tema da piada surda. Já quem está me auxiliando na orientação é uma pessoa surda, uma professora surda da casa. Então, ela me auxiliou o início da orientação acadêmica dessa aluna. Depois, a banca examinadora recebeu uma outra professora surda, a professora Luciane Cruz. E aí eu vou evoluindo em todas a organização desse vídeo, que não somente uma estrutura do português do surdo para o roteiro, não somente os glossinais, ou seja, o rascunho e vídeo, onde ele vai fazendo a sua apropriação e faz a sua expressão da compreensão do conceito, mas também a revisão. Igual tem no texto escrito em português, a gente precisa revisar o vídeo, cortar, editar, mudar de lugar. Por isso que 15 em 15 dias ela recebe o rascunho editado, para ela poder ter essa visão. Não, esse pedaço é melhor aqui na frente, e faltou uma coisa, não complementei a minha explicação sobre a imagem, eu não consegui fazer um link, faltou provocar o público leitor de vídeo. Como é que o surdo provoca o público leitor de vídeo? Eu fui aprendendo. Por quê? O quê? Qual o objetivo? Combina com o quê? Uma série de questões que o surdo vai fazendo ponto a ponto do seu discurso, porque para sustentar um discurso em língua de sinais são outras características, diferente do português escrito. Então, eles usam muito a questão para provocar o leitor de vídeo. Aí eu fui me adaptando a isso, e até fazendo ele lembrar dessas características. Pontuar os itens, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eles fazem muito essa organização, então eu respeitei esse tipo de organização e fui aproveitando. Aí o estúdio já está melhorando, olha o telão. Aí ele já vê o rascunho em vídeo no telão. Já tem uma mesa de edição. Então, a coisa vai amplificando. É claro que, nesse processo, às vezes, as pessoas falam, para que vocês querem isso tudo? E a gente tem que justificar. E, hoje em dia, já tem 2, 3 equipes de direção, de vídeo, mas os rascunhos são feitos por nós, tá? Pelos professores sozinhos. A gente liga a luz e usa a nossa câmera portátil, ou do professor ou do DESU, porque o DESU conseguiu, nossa faculdade, várias câmeras agora. Mas a filmagem final é com a equipe. Para isso, a gente depende de autorização para usar esses espaços, porque são equipamentos caríssimos. Então, a câmera de 10 mil tem que ficar trancada, o cartão de memória de 6 mil tem que ficar trancado, mas o tripé eu posso usar. Mas o telão eu posso usar. E aí ele vê o rascunho dele em vídeo. Já o ouvinte
às vezes não se adapta ao rascunho em vídeo, não consegue, prefere ouvir a voz. Grava a voz, faz, mas uma voz em glosa, não um texto frio em português, já numa estrutura própria para a língua de sinais. Então, é todo um caminhar, e não tem uma forma só para o aluno se sentir confortável. Cada aluno a gente precisa investigar, mas não precisa também inventar a roda a cada aluno, né? Não precisa a gente partir do zero. Já tem alguma estrutura com essa experiência toda. Eu já posso dizer, você prefere ver a sua imagem no telão? Você quer sentar antes e escrever um roteiro comigo? Isso aqui é uma glosa. Olha, eu explico para ele, está na estrutura da sua sinalização. Mas você pode liberar a sua criação, que eu vou fazer o rascunho. Aí ele fala, o aluno, ai, professor, eu vou ficar tímido, eu vou fazer tudo errado. Então, tem um processo também de encorajamento, de se sentir orgulhoso de criar o seu argumento em língua de sinais, que é de difícil sustentação e que a gente, no dia a dia da faculdade, não faz disso um hábito. É o nosso problema. A gente tem que ter hábito do registro em vídeo. A gente tem que ter hábito de criação de roteiro.